Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais um clube do filme, e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí, seus sulistas safados? Quer dizer, nem todo mundo é sulista safado, mas enfim, combina com o tema que a gente vai falar hoje. Sim, eu sou o Vinícius e bem, voltamos para mais um episódio do seu podcast e vamos fazer mais uma vez o quadro Clube do Filme, né? Esse quadro que um dos integrantes, um convidado, escolhe um filme pra gente discutir, conversar, relembrar ou conhecer pela primeira vez, né? Um episódio bem legal. Eu particularmente gosto muito do Clube do Filme, gosto das recomendações dos meus colegas. Mais uma vez gostei, né? E você, no final do último episódio, que foi sobre encontros e desencontros, né? Que tinha o Carlos lá, participou com a gente, filme que ele escolheu, Carlos lá do Catum. Se eu não me engano, episódio 112, se a memória estiver em dia. Bem, eu acredito que você está certo, não vou corrigi-lo. E, bem, lá no final a gente descobriu, a gente soube, a gente convidou você a assistir a escolha do Anderson, que é Meu Primo Vini, filme de 1992, dirigido pelo Jonathan Lynn. E, bem, vou deixar o Anderson, que fez a escolha, apresentar e introduzir o filme pra gente. Bom, o filme citado, ele é um filme muito do meu apreço, obviamente, mas ele é um filme que, quando ele saiu no cinema, ele não foi tão bem recebido assim, porque a gente tava numa época onde tava saindo, já tinha saído Goodfellas pouco tempo antes, ia sair alguns outros filmes com Perfume de Mulher e tal, ou seja, o cinema tava muito em alta, então esse filme meio que passou despercebido, mas ele é um filme que se construiu muito no boca a boca os jovens não vão entender o que eu vou falar, do VHS, da fita de vídeo, aquela que você tinha que rebobinar antes de devolver. Mas assim, ele é um filme brilhante, porque ele é uma comédia, é uma comédia tão simples que, principalmente, ela é muito bem escrita, muito bem interpretada, e o que mais atrai o fato desse filme é que, apesar de tudo, apesar de ser um tema tão pesado que é assassinato, o filme ele gira 180 graus e mostra que, na verdade, aquilo poderia ser tranquilamente uma comédia, talvez até de humor meio macabro e tal, mas não, ela é uma comédia muito familiar, assim, cara. Qualquer pessoa pode assistir tranquilamente esse filme. Então, esse é um aspecto muito positivo pra mim. Claro, aí a gente vai falar ao longo do filme, mas você ter Joe Pesci na capa é muito chamativo, sabe? E foi um clássico da Sessão da Tarde também, né, cara? Isso que eu ia falar, ele é um filme muito Sessão da Tarde, né? Ele passava, eu vi, a primeira vez que eu vi foi na Sessão da Tarde. E aí tem aquelas coisas de ver dublado, com os cortes de comercial e tal, mas depois que a internet pegou pra valer no Brasil, você vai... acho que todo mundo vai ter essa sensação. Quando colocou a internet em casa, todo mundo, putz, eu quero ver aquele negócio que eu assisti, eu quero ver meus animes que passavam com comercial e tal, sabe? É aquela coisa. E esse foi um dos primeiros filmes que eu procurei pra baixar na vida. Fiquei, sei lá, 3 fins de semana baixando na internet de escada pra poder assistir o filme, tá ligado? A grande diferença é que é substituído os fuck do original por droga na dublagem, provavelmente. Sim, né? Droga ou merda, independendo da época também, mas, cara, esse é um filme muito do meu agrado. E assim, fez 30 anos agora em março, e eu achei que seria uma boa oportunidade de falar dele, porque eu não sei outra oportunidade que eu teria pra falar dele. Exatamente, por isso que o Clube do Filme é legal, porque a gente traz esses filmes, eu vou te falar, não só passou despercebido na época que saiu, mas por mim também na vida, eu não lembrava da existência desse filme. Porque todo mundo vai falar, pô, Joe Pesci fazendo comédia? É Máquina Mortífera 2, que tinha saído meses antes também. Um filme do Ralph Macchio sem ser Karate Kid, tá ligado? E o Esqueceram de Mim, que era o grande exemplar de comédia do Joe Pesci, mas, honestamente, o melhor papel cômico dele é nesse filme, pra mim. Exato, e tipo, eu falei, caralho, passou despercebido esse filme na minha vida, e eu fui assistir a recomendação, né, então vamos já conversar um pouco sobre as expressões gerais, né, do Everton, depois você pode comentar também, e vamos conversar sobre o filme, né. É um filme que passou despercebido na minha vida, eu falei, caramba, tá, legal, o Anderson recomendou, tem no Star Mais pra quem quiser assistir, quem assistiu ou quem vai assistir. A época que eu indiquei, ele estava no Star Mais, hoje, a data da gravação, ele ainda continua, porque eu aproveitei pra ver o filme de novo. Ah, sim, como continua. Se eu não tivesse visto no dia que eu indiquei, mas enfim. Bem, o filme tá fresco na sua memória, com certeza. Eu vi ontem.
o filme. Então também tá fresco na minha memória. E, pô, filme super divertido, gostei bastante. Assim como você falou que é uma comédia realmente que podia ir por um lado diferente, mas é uma comédia muito bem montada. Eu acho que o filme é de 92, então ele bebe muito na fonte do cinema oitentista, né? De família, da Sessão da Tarde, que a gente tá acostumado. Mas ele pega ali o final dos anos 80, muito forte. Então quando você tá assistindo, vem aquela memória nostálgica do clima, da montagem do filme, da ideia do filme, de como ele é divertido e engraçado e tem alguma coisa, uma substância pra contar uma história assim, que seja legal. Os atores estão bem à vontade, estão bem legais. O Joey Pesci aqui, que é a estrela do filme, né, vivendo o Vini Gambini, que é esse advogado recém-formado e super engraçado e super malandro da sua forma. Cara, é sensacional. E outro cara tá vindo de um Oscar, tá vindo de Os Bons Companheiros. Sim, então... o Oscar, inclusive, a cerimônia ocorreu durante as gravações, então ele começou a gravação, ainda não tinha o Oscar, e aí ele saiu, aí ele volta já com o Oscar. E tem comentários do pessoal do elenco, da produção, falando que ele chegou, colocou o Oscar em cima da mesa e falou, foda-se, e foi gravar o filme, tá ligado? Bem parecido com o discurso dele, né? Exato, quem viu o discurso dele no Oscar sabe do que eu tô falando. Mas outra coisa também, característica muito desse filme, como a gente vai falar, o roteirista, o Dale Launer, ele também é roteirista de um outro clássico que eu adoro dos anos 80, que é Os Safados, o filme com Michael Caine e Steve Martin, que também, assim, passou bilhões e bilhões de vezes na Sessão da Tarde. Talvez algum dia possa ser recomendado, quem sabe, mas vamos ver, né? Everton? Cara, eu gostei bastante também, eu achei muito divertido. É que nem eu tinha falado, ele é um filme muito Sessão da Tarde que eu não vi, tá ligado? Eu não lembrava desse filme de jeito nenhum. E é surpreendente você ver, além do Joey Pesci, você sabe que ele já atuou em coisas de comédia, né, em filmes de comédia, mas você tem muita visão dele do gangster, dos filmes do Martin Scorsese, né? Mas também ver o Ralph Macchio sem ser no Karate Kid, tá ligado? Porque um outro filme que eu me lembro muito do Ralph Macchio é o Crossroads, né? Que também é um filme que todo mundo sabe, tipo... E é estranho você ver ele fora do papel do Daniel San, tá ligado? Então, foi assim quando começou o filme, ele apareceu, eu falei, caramba, me surpreendeu já aí, sabe? E aquele bigodinho sem vergonha, velho. Por fazer, tá ligado? É muito bizarro. Mas o filme é muito divertido, cara. Ele não é, assim, sei lá, que eu fiquei rindo o tempo todo, mas eu achei que a condução dele é muito interessante. É um filme realmente de família, sabe? Você para, você assiste, você fica, pô, caramba, o que vai acontecer, sabe? Principalmente pelo roteiro e pelo tema principal, né, cara? Essa questão da prática do Vini Gambini como advogado, do próprio julgamento dele, sabe? Eu acho que é bem interessante, sabe? E a gente acabou de falar de outro advogado também no podcast anterior, né? Do Better Call Saul, né? Então, pô, o Saul aprendeu umas coisinhas com o Vini, né, mano? Ele tem muita... O Vincent Gambini era uma mistura de Saul Goodman com o Tommy DeVito, o outro personagem do Joey Pesci, mas sem a violência. Só com a parte da italianada, sabe? O jeito que ele se move, as roupas que ele usa, os trejeitos dele e tal. Não, isso é bem legal, cara. E você comentou, né, que o filme fez 30 anos de lançamento, né, em março. E dá pra achar umas entrevistas do Ralph Macchio, porque comemorou e tá todo o lançamento de Cobra Kai, que é o principal projeto que ele tá envolvido, e lembrando do filme, comentando principalmente como foi atuar com o Joey Pesci, com o Fred Gwynne, que é o juiz do filme, né? O Herman Munster, né, da família Monstro e tal. O juiz Chamberlain, e é o último papel em vida ele morreu pouco tempo depois. Ele morreu em 93, esse foi o último filme que ele fez, então tem essas lembranças aí importantes. Então o filme apesar dele... O Ralph Macchio, até hoje, ele é abordado por pessoas que pedem pra ele assinar uma lata de atum, que é o que dá o mote inicial de todo o filme. E apesar do filme ter passado um pouco despercebido na época, ele ainda fez uma ótima bilheteria, né? Tanto que isso fez o lobby também dele chegar na premiação no Oscar, que foi uma grande surpresa, né? O filme teve um orçamento de 11 milhões de dólares e na época teve um faturamento de 60 milhões de dólares. Então ele foi uma grande bilheteria. Se pagou tranquilamente, muito bem. Né? E falando do Oscar, tem a Marissa Tomei, que você deve conhecer hoje em dia, os mais jovens aí estão lembrando dela, estão vendo ela, ouviram ela, né? Não é mais spoiler. Como a Tia May,
no MCU agora, nos filmes do Homem-Aranha. Mas aqui é o grande papel, acho que da carreira dela, por muitos pontos, né? É o filme que chegou no Oscar, é o filme que chegou no Oscar com uma indicação dela pra atriz coadjuvante, é o Oscar que ela venceu. Então tem também essa lembrança que é muito forte pro filme e, logicamente, pra ela. E é um Oscar polêmico, porque muita gente fala, ela não merecia, foi manipulado, mas, cara, quando você compara com os outros filmes da época, ela ganhou por méritos, cara, sem dúvidas, assim. Mas o mais importante é que ela deu um salto enorme, porque antes desse filme, ela fez aquele filme Oscar, Minha Filha Quer Casar, do Stallone, que ela é justamente a filha do personagem principal, do Stallone. E aí ela fez o teste pra esse filme. Quem bateu o diretor e o roteirista, eles queriam, a Marissa Tomei e o estúdio queria cortar toda a parte dela. Uhum. Eles bateram o pé e falaram, não, a gente quer essa personagem. Mas quem escolheu a atriz foi o próprio Joe Pesci. O Joe Pesci viu o teste e falou, quero ela. Então assim, quando o Joe Pesci falou, eu quero ela, o estúdio falou, tá bom, o filme é de vocês, a gente não se mete mais. Porque aliás, falando de Joe Pesci também, teve uma ideia inicial de Robert De Niro pra fazer o filme aqui. E do Andrew Dice Clay, que é um comediante americano que parece mais um wrestler, ele é muito grande. Sim. Só que esse cara, esse é outro exemplo do cara que fala demais quando não deve. Que ele conheceu o presidente da estúdio da Fox e a namorada dele. Ele fez uma piada tão escrota pra cima dela que o presidente falou, não quero esse cara mais no meu filme. E tipo, o papel era dele, o papel foi escrito pra ele. Nossa. Depois eles readaptaram pro Joe Pesci. E outro grande nome, assim, que na época não era um grande nome, mas estava em sua ascensão, né? Eu acho que já tinha o Maluco no Pedaço, que é o Will Smith, né? Em 92, eu acredito que se a série não saiu, ela tava pra sair. Tava, mas... já saía, na verdade. A série de 90, se eu não me engano. Ele seria o Stan, o amigo Ele seria o Stan Rothstein, exatamente. Então bem, vamos conversar do filme, né? Vamos conversar então dos acontecimentos que a gente gosta, a gente não gosta desse filme, dessa história desses dois jovens nova-iorquinos que estão viajando ali pela região do Alabama, né? Os jovens são vividos pelo Ralph Macchio, como eu comentei, que vive o Bill Gambini, e pelo o Mitchell Whitfield, que vive o Stan Rothenstein. E, bem, eles estão vivendo ali, estão viajando e tal, eles acabam entrando numa loja, numa conveniência ali pra comprar vários produtos. Compram lá um monte de coisa, se embaralham na hora de pagar, vão embora e a famosa lata de atum tá no bolso do personagem do Ralph Macchio, no bolso do Bill, e ele lembra, eu não paguei e tal, mas, bem, vamos continuar a nossa viagem, né? Daqui a pouco a polícia encosta e tal. E eles descobrem que no mercado que eles estavam se transformou numa cena de crime, né? O dono do estabelecimento foi morto e eles são os principais acusados, né? E suspeitos de cometer esse crime. Eles eram dois jovens no local errado e na hora errada, né? Acho que o curioso, o filme já começa ali com aquela piadinha do carro ser movido a peido e tal, coisa do combustível. O carro ser conversível, desculpa. Mas, como o Everton disse, ele é um filme assim em que você não vai dar altas gargalhadas ao longo do filme, você vai dar boas risadas, mas eu acho ele um filme mais... E eu vou falar uma heresia muito grande aqui. Eu acho ele um filme mais equilibrado, por exemplo, do que A Vida de Brian de Monty Python. Porque A Vida de Brian, assim, tem piadas melhores, ponto. Só que eu acho que elas são mais esparsas ao longo do filme. Você tem grandes partes do filme onde você não tem uma grande piada. Aqui você tem piadas que são obviamente menores, na sua qualidade no geral. São boas piadas, mas elas acontecem com mais frequência ao longo do filme. Quase toda cena tem uma piadinha aqui, uma piadinha visual ali, uma frase meio perdida ali, parece perdida de roteiro. Então, nesse sentido, eu acho que ele é um filme mais coerente do que A Vida de Brian. Isso vai gerar problema. E é um filme também montado, né, pra ter essa inserção de piadas, assim, menores, mas que criam um todo que te deixa com um sorriso no rosto o filme inteiro, né, tanto da linha principal de história, como da inserção que eles vão colocando depois, e quando tiver comentando o filme, eu falo algumas delas. Muito do humor inicial, assim, do filme é a questão do mal entendido, né? Exato, antes de tudo, já tem esse mal entendido que é super engraçado, né? Não, a cena de apresentação eu já acho muito boa a cena dele chegando na cidade, que a Mona Lisa Vito, ela fica reclamando toda hora que não tem comida chinesa. A comida chinesa dessa cidade deve ser ótima, tipo, não tem comida chinesa naquele cu de mundo, sabe? Eu digo até antes, Anderson, eu digo do mal entendido com os policiais e com os dois sendo... Sim. E ele falando a maior inocência, não, porque ele me ajudou, mas eu vou cooperar e tal, não sei o que, até que a
até que a ficha dele cai, e aí ele percebe que eles estão numa enrascada, né, cara? No primeiro momento eles estão sendo acusados só... Ele acha que eles estão sendo acusados de roubar a lata de atum, de não ter pago, né, de alguma forma, mas depois eles descobrem que eles estão sendo acusados de assassinato, né? Então aí sim que eles descobrem, mas aí no começo já gera uma cena engraçada com eles, tipo, não, sim, foi a gente mesmo. Não, mas calma, não, precisava de tudo isso, falando pro delegado lá, pro xerife da cidade, e o xerife feliz, que, pô, já pegamos a vida, nunca foi um caso tão fácil, né, descobrir quem matou alguém aqui, mas já se entregaram. Não, e a própria cena deles falando o nome do filme com uma ênfase gigante, tá ligado? Eu acho maravilhoso, né, cara? E tentista pra caralho isso, né? Não, mas eu acho principalmente também porque ela não fica... Ela, assim, parece... Poderia ser um narrador falando no fundo. My cousin Vinny, blá, blá, blá. Mas ela faz todo o sentido dentro daquele contexto. Eu acho muito bom. Eu acho a música de abertura do filme também ótima. Mas, cara, até esse momento, você já percebe que o filme ele vai por um outro caminho. Pô, os caras estão sendo acusados de assassinato, mas o filme não vai pegar pesado. Você já pode esperar que o filme ele vai ser nessa vibe. É que os americanos têm essa palavra chamada silly. Pra gente seria o mais próximo seria o pastelão, por exemplo. O bobinho, né? É nem tão bobinho, porque ele tem algumas ótimas piadas que não são tão bobas assim. Vão pra um duplo sentido ali, mas... Duplo sentido. A cena de apresentação do Vini pro Stan é qualquer coisa. Exatamente. A melhor cena. Foi uma cena que quase não entrou no filme, né? Que eles achavam que tava um pouco over, né? Tava um pouco demais ali pro filme. Não, mas ela é perfeita porque ela define tanto o cagalhão que é o Stan, o personagem, quanto justamente a malandragem do Vini. Porque quando ele entra, claro, a gente sabe quem ele é, mas pro personagem, ele falou, porra, me venderam na prisão, sabe? Eu tô na merda. E, cara, e todo o diálogo que se segue nessa cena, você deveria ficar mais grato. Você tem que me agradecer de joelhos. O cara, não vou não quero. Eu gosto muito do começo da cena, que é quando o guarda abre a porta e o Vini dá dinheiro pra ele. O cara não precisava fazer isso, cara. Não, então, mas precisa, sabe o que é foda? Ele é advogado do cara. A fazer isso, cara. E o que é legal é que quando vê essa cena, porque o Vini é primo do Bill, né? O personagem do Joey Pesci é o primo do personagem do Ralph Macchio, e ele é o chamado, né? Porque eles não poderiam pagar um advogado, tal, ia ser o do Estado, como eles iam fazer, eles acabam chamando, eu lembrei que meu primo, ele é advogado, chamam eles pra vir, né? Os caras vêm lá de Nova York, e também tem essa coisa do filme que é, os caras da cidade grande aqui no Alabama, né? Numa cidadezinha pequena, no interior do Alabama. Exatamente. E tem esse contraste que o filme coloca de maneira muito acertada, porque é engraçado o contraste que eles criam. E esse é um dos motivos porque o Will Smith depois ele foi descartado do papel, porque um homem negro preso no Alabama, cara, o filme não funcionaria como comédia. É um filme muito mais com cara de drama. E pra entender todo o funcionamento desse sul ali, o diretor, né, o Jonathan Lin, ele viajou ali por muito tempo. Então de lá ele tirou muito a parte da lama dos carros, aquela parte que eles vão no restaurante comer a canjica, que eles sabem que eles comem o milho, né, os grãos, tal, aquilo ali, e ele foi tirando essas coisas pra introduzir no filme e conhecer mesmo a região e tentar colocar também, né? Na tela, exatamente. O roteirista ele fala que ele pegou grande parte das coisas do filme, ele pegou da experiência dele da época de faculdade. Foi, também. Porque a gente precisa falar, tanto o roteirista quanto o diretor, eles são graduados em Direito. E esse é um aspecto também positivo, não só pra construção do roteiro, mas principalmente para cenas do tribunal. Que elas são cenas que tem uma acurácia muito alta nesse assunto, porque os dois são graduados, então eles queriam o máximo de perfeição possível. E aí pra mim, entra o mérito de tudo, é como você fazer uma coisa tão chata como o direito funcionar. Mas a gente vai chegar lá. Mas a ideia deles viajando pelo sul, perdido, ter um advogado recém-formado, formado há muito tempo, mas que levou um tempão pra passar no exame da ordem, sabe? Ele é meio malandrão, ele tem aquele meio Mas estilo... a gente só descobre isso. Isso que eu acho legal. Quando ele dá o dinheiro pro guardinha, você fala assim, não, o cara já tem a malandragem, ele deve ser experiente pra caralho. Mas é a malandragem ele engana da a gente rua. Também. Isso é a malandragem da rua, porque na advocacia mesmo, do direito, no tribunal, ele não sabe porra nenhuma. Ah, não, esse é o seu primeiro caso? É meu primeiro caso no tribunal. Ah, você já teve os outros? Não, esse é o meu primeiro caso. Ah, mas você se formou 6 anos atrás, o que você tava fazendo? Estudando? Porra, é um monte de estudo. Tipo, é muito foda, cara. Os diálogos nem toda a cena de humor físico tem esse filme. Ele é muito calcado nos diálogos também. O que eu acho que ajuda muito a vencer o teste do tempo. O humor físico, eu acho que ele vence, não sei, pra mim ele vence mais rápido do que o humor de diálogo, sabe? A percepção pessoal. Aqui tem um pouco, mas
bem menos, né? Então... Não, é o que eu falo. Ele tem, por isso que eu falo que ele é um filme mais pastelão, mas não totalmente. Ele tem algumas cenas, principalmente que eles quiseram aproveitar o Joe Pesci que havia feito o Esqueceram de Mim. Aquela cena dele escorregando na lama é basicamente a cena dele escorregando na escadaria da porta da casa lá. É a mesma cena. Mas não só Esqueceram de Mim, né? Como os próprios Bons Companheiros, porque a cena que ele vai no bar lá cobrar o cara dos $200, ele é os Bons Companheiros, ele tá fazendo a mesma coisa. Caralho, meu mano, ele e esse cara do bar é qualquer coisa também. Exatamente. Mas, bem, depois que ele tem essa primeira introdução dele, né, que ele conversa com o Stan, que é uma cena hilária, aí a gente vai ter o desenrolar da história. E você comentou, né, sobre o conhecimento de direito do diretor, né, do roteirista, de quem tá envolvido, né, na produção direta do filme. E você também tinha comentado, acho que quando você introduziu o filme da outra vez, de como ele é importante, como ele é bem montado, e você assistindo o filme, você vê isso, de como ele explica os meandros de um julgamento. Do passo a passo da investigação, os processos de examinação cruzada, examinação direta, fazendo uma tradução literal aqui, tá? Que é o cross-examination e tal. Como que se comporta no júri, como que é eleito o júri, como se comportam os advogados, os promotores e tal. E principalmente como que é feito todo o trabalho que os filmes, eles levam muito... tem sempre um momento brilhante, aquela coisa, investigação. E o filme mostra muito que a maior parte dos casos você ganha nos detalhes. É o detalhe que faz a diferença, não é a grande revelação que resolve a parada. Acho legal também essa questão da aplicação da lei de maneira distinta nos estados, sabe? Que é uma coisa bem do sistema judiciário americano. Tá no nome do país, né? Estados, ou seja, não é um país, são estados que se juntaram pra formar uma entidade, mas cada um cuida do seu, né? Tem essa coisa eu lá. acho bem legal, que uma das cenas é ele recebendo as regras que ele tem que seguir no Alabama, tá? Eu acho muito legal isso. Tá? Isso é uma coisa que realmente faz diferença, né? Que é a questão do estado, né? De como se portam as leis, como elas mudam, né? De um estado pro outro. Então, isso, o advogado... Isso vale não só pra quem trabalha no direito lá nos Estados Unidos. Qualquer profissão onde você tem órgãos de entidades de classe, assim, como OAB, né? Equivalente ao OAB no Brasil, um conselho de medicina. Aqui você tem um Conselho Federal de Medicina, então vale pro país inteiro. O Brasil é uma federação, é uma unidade. Você tem os governadores, mas a lei é federal. Nos Estados Unidos, o conselho de um estado pode ter uma ideia totalmente diferente do outro. Por isso que tem essa parada bizarra, por exemplo, tem remédio que é proibido num estado e no outro é liberado, sabe? E por aí vai. E eu acho um personagem importante, né? Conversando dos personagens, né? A gente conversou por cima, mas vamos falar melhor e falar do Vini, né? Do personagem, que eu achei que primeiro o Anderson tinha escolhido o filme em minha homenagem, né? Depois vi que não é exatamente isso. Não dessa né? vez. Não foi exatamente isso. Eu poderia ter escolhido o Pesci, aí seria em sua homenagem. Aquele filme horroroso do John Leguizamo. Mas, o Joey Pesci vivendo o seu Vini, vivendo o seu advogado aqui, é hilário demais, né? Tipo, é um personagem que é muito, eu nunca, o filme passou despercebido pra mim, mas quando eu assisti agora eu vou sempre lembrar dele também, porque ele brilha demais, né? Cara, ele é maravilhoso porque ele parece muito o mafiosão, só que assim, você percebe que ele é uma boa pessoa, ponto. Ele só é um cara safo, muito safo, sabe? Então, automaticamente você se identifica com ele. Streetwise. É aquele cara que vai sair de qualquer situação no argumento, tá ligado? O que lembra muito, recentemente, realmente, porque como a gente acabou de assistir Better Call Saul, tá ligado? Fica muito aquela questão do Jimmy na cabeça, que é um cara que fala até o outro cara desistir, tá ligado? E é um cara que tem conhecimento também, né? Porque além de ter o poder da lábia, também tem um poder de conhecimento do que ele tá fazendo. Obviamente, ele vai se moldando, e aqui tem muito um caso do cara que é 100% inexperiente, que tá basicamente aprendendo as coisas, que tem um juiz na cola dele, porque o personagem do Fred Gwynne, né, o juiz Chamberlain, é um dos personagens mais engraçados, eu acho, do filme, pra começar também, assim, eu adoro o Joey Pesci, mas eu acho o juiz muito engraçado também, porque ele é aquele tipo, ele fica incrédulo com quanto ele tá despreparado pro julgamento, ou pra pegar o caso, ou pra lidar com o acontecimento ali, né? Porque também tem essa questão de desafiar os padrões, tá ligado? A norma do que tem que ser seguido, porque você vê muito que o Vini, ele entende que, cara, não precisaria de tudo isso, sabe? De todo esse procedimento. Poderia ser resolvido de uma maneira muito mais rápida, sabe? Uhum. Ele é um alien ali, né? Porque, cara, aquela cidadezinha,
todo mundo se conhece, se comporta igual, se veste igual. O cara chega num carro, puta de um carro da hora, vestido igual um mafioso, a cidade estranha, né? Então o juiz, ele tem esse papel também de tentar trazer a normalidade pra aquele caso. Mas, ao contrário, por exemplo, do que a gente falou no set de Chicago, onde o juiz era um tremendo de um filho da puta, aqui é só um juiz que quer que a lei seja respeitada. Ele não é maldoso com o cara, ele não tenta esculachar o cara, ele fala, olha, você tem que seguir as leis daqui, e aqui eu sou a lei, então você vai ter que se comportar de qualquer forma. Mas em nenhum momento também ele fala assim, não, tá proibido. Não, cara, ele é um juiz muito sério. E é por isso que eu acho que ele funciona tão bem, cara, porque ele gera alguns diálogos depois com o Vini, que são coisas assim, são ouro puro, velho. E a cidade monta um caso pra condenar, né? Tipo, vamos acelerar esse processo, condena eles ali, a promotoria, né, pública, né, a promotoria da cidade, né, acusa e os meninos, né, o Bill e o Stan, e montam todo o caso com testemunhas que são meio pessoas da cidade ali, de uma maneira que, pô, já tá condenado aqui, pode assumir esse caso aqui, mas não tem muito pra onde ir, né, você tá perdido. Eu lembro um pouco mais pra frente, a cena do promotor escolhendo a jurada. Porque se ele matou, e eles foram embora sem sair, não deram socorro nem nada, mulher, Fritius. Aí ele, tá bom, essa serve. Fala, mano, essa cidade é muito filha da puta, velho. Cidade do interior do sul dos Estados Unidos é foda. E uma coisa que eu acho legal, eu ficava esperando quando cortava pra cenas que eles estavam presos, né, que mostrava o Bill e o Stan na cadeia, eu falei, pô, tô só esperando a hora que eles vão apanhar, que vai acontecer alguma coisa assim. Só que não é o clima do filme, né? O filme, ele vai pra um direcionamento totalmente diferente, porque o que vem na sua cabeça, né, principalmente nesse tipo de filme, né, de um filme criminal, um filme de tribunal mesmo, esses caras vão começar a sofrer na cadeia pra ver se acelera esse processo deles, né? E o que leva também a questão deles discutindo da capacidade do Vini e do Stan contratando o advogado dele também. Não, que é maravilhoso. Não, pra começar, tem toda aquela apresentação quando eles passam na porta onde fica a cadeira elétrica, que os caras falam, essa cadeira não funciona direito, a gente tentou umas 12 vezes e a cabeça do cara pegou fogo. Poderia ser um puta momento assim, caralho, momento macabro, desgraçado, não sei o que, mas dentro do contexto do filme, é uma piada foda. E aí mais pra frente ela volta quando eles estão conversando, cai a luz e as personagens, Probre Fulton, era o nome do cara, sei lá. Então assim, é muito bom. E aí eu quero estabelecer uma coisa também que eu esqueci de falar. O filme, ele usa muito de um conceito chamado arma de Chekhov. Eles falaram no Better Call Saul, por exemplo, a questão do Gus, ele implantar uma arma escondida dentro do laboratório e essa arma vai ser importante no futuro. Esse filme, ele é maravilhoso como ele é cheio dessas coisas, cara. Essa ideia da cena dele falando da cadeira elétrica que não funciona, e ela volta. A ideia do Vini não saber como funciona o sistema de direito e a namorada dele é uma especialista. Isso vai e volta, ou seja... A canjica, exatamente. O filme tem todas essas coisas. Ele vai te introduzindo várias coisas logo quando eles chegam na cidade. É aquela coisa, você tem lama nos pneus, mas... Quem que tem lama nos pneus? Isso depois volta pra conclusão do filme, ou seja, ele é um filme que vai jogando as coisas pra você estabelecer, e lá no final ele consegue trazer todas elas, nada fica perdido. São as evidências, né? São o que o Vini precisava pra ver se o caso dele. Nem sempre evidências, às vezes são casos pra própria evolução do Vini. Pra ele ficar mais safo, né? Pra ele começar a entender os casos, né? Não pra ele ficar mais safo, mas pra ele ser um advogado melhor. Safo ele já é, assim, na vida, mas pra ele entender também a parte legal. A parte legal da coisa, né? Não, e pra usar os conhecimentos dele, né? Do Streetwise, né? O conhecimento da rua dele pra conseguir também vencer no tribunal, né? Então, quando ele descobre lá, quando a personagem da Marissa também, que é a Lisa Vito, que é a noiva dele, é muito importante pra esse ponto, porque no começo é mais aquela questão de você entender, ela participa do filme, mais uma questão de entender o relacionamento dela com ele e tal. Não, ela dá muita dica pra ele. Ela eu acho que demora um pouco pra isso acontecer, tanto que eu fiquei num ponto do filme e falei, pô, calma, ela vai dar a primeira dica pra ele quando ela lê o livro, fala assim, você sabia que ele era obrigado a mostrar as evidências pra você? Falando do promotor. Não, logo, essa cena é muito boa, mas logo antes, quando eles têm aquela discussão da torneira pingando. Não, mas ela não dá dica nenhuma, ela só, ali, essa cena do filme só serve pra mostrar que ela entende muito dessa parte técnica, e isso vai ser importante pra ela depois. Mas é isso que eu tô falando. É irrelevante. Mas isso já na primeira cena já mostra que ela manja de mecânica. Dos carros, exato. Sim, isso é importante, mas pra relação dela, dos dois lá, não faz diferença. Isso é importante pro tribunal
depois. Mas é isso que eu tô falando. Estabelece também como não só o relacionamento, mas a parceria. Ela poderia tranquilamente ser uma paralegal dele. Sei lá, se esse filme fosse gravado 30 anos depois, ele seria um marido e mulher, seria, sei lá, ele seria advogado, ela seria paralegal, ou secretária, qualquer coisa assim, sabe? É a pessoa que cuida dos pormenores, mas que sabe tudo que tá acontecendo na camada superior. É basicamente isso. E ela é muito bem estabelecida também, como ele só vence muito do tribunal porque ele teve que argumentar muito com ela, porque a mulher é muito turrona, velho. Ela é maravilhosamente turrona, cara. E a interação dos dois, né? Porque, pô, acho que contracenar com o Joey Pesci nessa época não devia ser fácil, porque o cara, ele além de ser muito engraçado, ele é muito... Ele rouba a cena, né? Ele é um cara... Ele tá falando, você tá prestando atenção ali, é engraçado, quando tem que ser dramático, é dramático, quando tem que ser firme, ele é firme, então ele é um puta ator, né? Então, ela, super nova, né? Ela consegue também criar uma personagem que, pô, dá pra ver que eles são almas gêmeas ali, né? Que eles estão na mesma vibe. A diferença de idade também era um problema, assim, que relacionamento que tem aqui, com uma diferença de 22 anos, eles são pai e filha, sabe? Mas a maneira como o filme constrói, que eles são um casal, mas acima de tudo, eles também são muito parceiros, eles não são aquele casalzinho, são super românticos, etc. Se a gente tiver que esculachar um ao outro, a gente vai esculachar, tá ligado? Tipo, porque a gente tá junto, mas não quer dizer que a gente vai passar pano um pro outro, não, cara. Eu acho muito maravilhoso isso, cara. Quando ela dá uma cena antológica também. Quando eles têm aquela discussão na cabana, e ela faz todo aquele discurso e ela, o meu relógio biológico, e ela batendo, a cena dela batendo o pé no chão é maravilhosa, porque ele retruca, fazendo a mesmíssima coisa. Aí ela, talvez eu não devesse ter dito isso agora. Tipo, é muito bom, cara. É muito bom pra mostrar essa questão mesmo da argumentação dele junto com ela, né? Que ele já tem um treino muito forte. Ele treina bem, não? Sim, com certeza. E era importante ter essa personagem. E, pô, outra questão, né, que é muito importante pro filme, desde a primeira cena, a primeira vez que ela aparece, ela tá tirando foto do local, né? Então, as fotos dela são de extrema importância também pro caso. Então, isso que você comentou, Anderson, realmente faz total sentido. E, pô, é muito bem montado nesse filme pra também exemplificar toda essa ideia, né? E construir a história. Mas eu fiquei com medo durante o filme da personagem. Eu falei, pô, tá legal a personagem, mas eu esperava essa participação direta no caso, sabe? Tipo, não só aquela muleta pra ajudar o personagem do Vini, mas, pô, quando acontece, pô, entrega demais, porque também a parte dela no tribunal é maravilhosa. E aí, se eu achava o filme muito bom já, com todas essas partes fora do tribunal, curiosamente, pra mim, onde ele brilha mais é quando tá lá dentro, cara. Que aí é pra mim que vem o ouro do filme. Como a gente falou, quando o Stan contrata aquele advogado, é um cara sério, que faz as perguntas certas. Aí começa a apresentação do promotor. O promotor faz todo aquele teatro, não sei o quê. Quando chega a vez do advogado do Stan, defensor público. Eu não aguento até hoje. Eu não aguento. O Ralph Macchio não aguenta. O outro ator não aguenta. Sim. O Joe Pesci não aguenta. Você vê os caras no fundo rindo, velho. O ator é o Austin Pendleton. O Austin Pendleton. Mano, é maravilhoso. E ele era muito amigo do Jonathan Lynn, que é o diretor do filme. E na primeira vez que e o Jonathan Lynn trouxe ele de propósito, porque sabia que ele era um cara engraçado e tal. E quando colocou ele pra fazer essa cena, não conseguiu gravar da primeira vez, porque o Jonathan Lynn não conseguiu ficar na sala de tanto que ele dava risada. Ninguém. Foi um negócio, assim, absurdo. Mano, é muito bom, a quebra de expectativa é muito forte, sabe? O cara não consegue fazer uma frase, sabe? Não, quando eu tô treinando, não, porque o personagem, ele fica gago quando ele tá muito nervoso, né? Então ele começa a falar com o júri, começa a falar com a testemunha lá e não consegue falar, né? Tá gaguejando e tal, é muito engraçado. Ele perguntando pra toda, testemunha, né? Tá ligado? Tipo, você usa óculos, né? Beleza. Aí o cara fala, sim. Tá. Você consegue me ver? Tipo, mano, as perguntas muito óbvias, tá ligado? Porque ele não pode falar nada muito mais trabalhado que isso. Você usa óculos, mas você não tava usando os óculos que o seu médico prescreveu quando tava olhando os caras aí, a testemunha. Eles são óculos de leitura. Aí ele faz uma cara assim, aí ele pede pra testemunha confirmar a cor dos olhos dos personagens, né? Porque eles estão a uma certa distância. Depois que ele confirma, o advogado, ele faz uma cara do tipo, cara, você tá me fudendo aqui, velho. Aí ele... Sem mais perguntas. É muito bom a cara dele puto, velho. Aí ele senta... Aí ele, não, esse cara é difícil. O Stan,
Não, mas tipo, além da parte mesmo das testemunhas, tá? Eu acho muito legal também a parte do tribunal, inicialmente já a interação do juiz com o Vini, né? Sim. Quando a entrada do Vini com aquele terno. Não, antes, roxo, não. Vinho, Começa com o Vini se apresentando e o juiz, que roupa é essa? Ele, eu não tenho terno. Ele falou, então a partir de agora você vai se apresentar com terno. No segundo dia ele volta com a mesma roupa. O juiz, o que eu te falei da roupa? Ele, você tava falando sério sobre aquilo? Isso gera duas prisões pro Vini, né? Então tem Não, que ele é preso toda hora, né? Ele foi preso 3 vezes, eu acho. O que gera também uma outra piada, que é a piada recorrente do filme. Que ele não dorme. Porque ele não consegue dormir, né, cara? Duas noites. É aquilo, é a cidade contra ele, né? É a cidade contra ele. É toda contra ele. É hostil pra caralho. Pra caramba, nas menores coisas, no dia a dia, na rotina da cidade, ela tá toda contra ele. Então ele ainda tem que vencer isso, né? É muito bom. Ele vai dormir, aí tem o apito da fábrica, alto pra cacete. Aí na segunda noite é a mesma coisa. Ele se muda, aí ele dorme de frente pra um... Caramba, esqueci o nome daquela estrutura que tem em fazenda, onde ficam os bichos. Aí, tipo a cerquinha, né? Curral, é uma né? cerquinha. O curral. É, meio que um curral, mas é o estábulo. É. E aí depois ele muda pra um local onde passa o trem. Aquela primeira noite do trem, a Marisa Tomei rindo, é ela rindo de verdade, porque os caras erraram a mão no efeito especial ali, no efeito prático, então começou a cair o cenário inteiro, porque não era pra cair tudo, era pra cair só uma ou outra coisa, tá ligado? Não, então, aquela cena é a Marisa Tomei rindo de verdade. Mas o ouro é quando ele chega pro cara e fala, é normal isso trem passar às 5 horas da manhã? Aí o cara, não, é muito incomum. Aí passa uma porrada de tempo do filme, o trem volta e passa às 5 da manhã, o cara tá lá, ele de manhã derrotado. Você me disse que esse trem não passava às 5 da manhã. Ele fala, o normal é passar às 4h10. Mano, a cara de derrotado do Vini ali ele sai. A vida acabou pra ele naquele momento, cara. É muito bom. Cara, eu acho maravilhoso também, né? Eu acho muito foda. Porque uma outra coisa que eu acho que enriquece o ponto da cidade é o que a gente comentou por cima, mas eu acho que é um dos melhores pontos do filme, que é também de construir essa sabedoria das ruas do Vini, mas também de gerar comédia. Além do caso principal é gerar comédia, que é aquela questão da aposta que a Marisa, que a personagem, que é a Lisa, a noiva dele, uma vez vai numa noite e tal, faz uma aposta e fala assim, Vini, eles estão meio fodidos de grana, né? Porque ela fala, pô, não vou ficar tirando você de fiança toda hora, porque toda hora ele cai em desacato à autoridade, ao juiz do tribunal, e ela não tem mais dinheiro, né? Fala assim, não, eu apostei numa sinuca lá e perdi, o cara não quis me pagar, são $200. Aí ele vai até lá resolver com o cara. E essa piada, essa discussão, ela é recorrente no filme. Eu acho que acontece em 3 partes separadas, né? Porque tem que resolver. Essa o primeiro parte no grande diálogo, né? Porque ele dá as opções pro cara. O cara não tem o dinheiro. É muito engraçado essa primeira parte que o cara não tem o dinheiro. A segunda, quando ele tenta enganar o Vini. Só que como o Vini é um cara da rua da cidade grande, ele não vai ser enganado por um caipira do interior, né? O cara, eu tenho o seu dinheiro aqui. Quem garante que isso não é um monte de nota de 1 enrolada na nota de 200? Ele não chega perto, né? Ele fala assim, não, traz aqui pra eu ver. Aí o cara bota no bolso e vai embora. E claro, a cena final onde ele dá um body slam no cara, que ele dá aquele salto com um soco. Esse é o humor físico que é muito engraçado, né? Isso aí não envelhece mal, não, porque isso aí é muito engraçado. É muito inesperado, cara, porque... Mesmo porque a gente tá falando do Joey Patch, que deve ter 1,50, né, mano? Ele é um anão, velho. Sim, mas é muito bom que o cara tá balançando o dinheiro, eu tenho $200, e o Joey Patch abanando a mão, tipo, foda-se, eu não quero saber disso agora, tá ligado? Eu tô atrasado pro tribunal. Todo sujo de lama, sem terno, não sei o quê. E aí o cara enche o saco dele e simplesmente se joga pra cima do cara com um soco. É muito maravilhoso, cara. Cara, essa cena é uma das que eu mais ri no filme. Eu acho muito engraçado. E esse é um ponto, essa é uma historinha, né? Quase uma side quest dentro da história principal do filme, que é muito engraçada, né? Que colocam ali pra gerar uma comédia, gerar uma coisa engraçada também, com o personagem principal, pro Joey Patch brilhar e tudo mais. Puta, funciona super bem. Eu acho muito engraçado e traz mais pro filme, além da história principal, que é super interessante, né? Que é super bem conduzida. Tanto que toda a parte final de julgamento, né? A parte final do filme, eu ficava tipo, eu quero saber o que vai acontecer. Vai, continua. E você fica ali. É difícil não torcer, né? Porque você sabe desde o começo uma coisa importante. Você sabe desde o começo que o Bill e o Stan são inocentes, né? Que eles não têm... Eles estão sendo falsamente acusados, né? Então você fica ali na torcida pra ver como o Vini vai desenvolver, né? A defesa e vai conseguir vencer o julgamento, né? E se vai conseguir. Então você fica ali tenso pra saber o que vai acontecer e, obviamente, curtindo todos os momentos com as testemunhas, as etapas
etapas do julgamento que são muito engraçadas, né? Eu acho que o ponto, tipo, a questão do julgamento, a promotoria, assim, é representada de uma maneira que ela tem tanta certeza que vai ganhar o caso, principalmente vendo o Vini agindo, né? Que eles não precisam nem da arma do crime, sabe? Pra acusar e pra ter certeza que vão ganhar, sabe? Porque é uma coisa, tipo, que assim quando começou a parte deles sendo acusados, a primeira coisa que eu pensei, os caras não tem nem a arma do crime, tá ligado? Que é uma coisa bem clássica, assim, sabe? Tem que arranjar... O promotor fala em algum momento. Ele até fala. Tem uma conversa entre eles que o Vini, ele pergunta pro promotor, o que você acha do caso? Ele, não, o caso é bom, nós temos evidência só, mas falta a arma do crime, sabe? Não era uma certeza, era alta a chance de vitória, ainda mais pelo Vini ser inexperiente, mas ainda não era aquela coisa assim, vencemos e acabou, né? Sim. E aí entra na parte das argumentações que são fantásticas, sabe? Cara, são muito engraçadas, né? E muito lógicas, né? É legal também acompanhar. É quase que aquela coisa infantil infantil não, mas é tipo... vem aqui, é quase didático. É mais lúdico, didático isso. Lúdico, eu faço infantil, mas que é aquela coisa lúdica pra pessoa aprender mesmo como funciona ali a questão do tribunal e do julgamento, das etapas e tudo mais. E o Vini fazendo aquelas graças e brincadeiras entre aspas, né? Porque ali é sério, mas é quase uma brincadeira de como ele vai conversar com as testemunhas e vai retirar a informação que ele precisa, né? Ou vai desmascarar de alguma maneira, né? Porque ele é feito de uma forma bem explicativa, mas não te trata como idiota. Ah, sim, com certeza. Quando o filme faz uma coisa assim, eu acho bastante positivo, cara. Porque tem muito filme que vai pegar, vai fazer um puta de um beabá, de um diálogo e vai fazer não sei o quê. Não, cara, o filme, funciona assim, você faz assim, assim, mas beleza. Você não precisa também tratar quem tá assistindo você como se fosse um burro. E muito legal quando você vê primeiro aquelas testemunhas, quando eles não souberam lidar com elas, né? Quando o promotor apresenta e elas têm um texto montado ali na cabeça delas. E depois, quando o Vini desmascara elas com a questão de várias, que nem a gente conversou durante o filme, né? Das pistas que tiveram. Um foi a canjica, o outro foi o óculos, o outro foi que ele foi na casa e o cara tava com a casa toda fodida, não tinha como ele ver nada do que tava acontecendo. E tudo isso é muito legal, cara. Mas o que é bom estabelecido também é que, apesar disso, elas não são má pessoas, elas apenas enxergaram uma fração da situação real que aconteceu, só que como aqueles dois foram os azarados que foram pegos, elas apontaram pra eles, mas elas viram duas pessoas cometendo um crime, de fato. Elas só não sabem identificar quem foi. Uma coisa que não fica claro pra mim é se elas foram muito induzidas pela justiça, promotor e polícia, né? E pelo depoimento, pela quase confissão do Bill no começo do filme, né? Até ele percebeu, eu fiz o quê? Sabe? Esse tipo de coisa. Sim, tem esse ponto. Mas são pessoas simples, né? Tipo, que também estão muito defendendo a sociedade, né? Tipo, claro, prende logo, porque eles vão sair daqui da minha cidade, né? Mas toda a condução é legal. E quando vem o agente do FBI, especialista, promotor, o Jim Trotter III. Ele até traz, o nome é todo pomposo, velho. Que ele traz pra ser a chave, testemunha-chave, que é o especialista em pneu de carro, especialista em carros e não sei o que, e dá o depoimento e dá certeza que é aquele carro. Obviamente, se você prestou atenção minimamente no filme, que você já sabe como é que vai se resolver aquilo, né? Quem é essa pessoa que vai salvar o Vini, que é a Lisa, mas quando se desenrola mesmo a parte, é muito foda. Como o Everton falou, ele chegando naquele terno de garçom é maravilhoso aquilo. Uma coisa que eu acho legal também, que a gente não comentou, mas que tá ali também, que que não falei desse mini arquinho que tem com o cara que tá devendo o dinheiro, mas também tem com o juiz, né? Do Vini ficar mentindo que advogado que ele é, né? Porque no começo você tem que falar que ele é um puta advogado, que tem vários casos. Aí dá o nome lá, não sei o que, Galo. Jerry Gallo. Jerry Gallo. Aí o juiz vai pegar ele na mentira, ele, não, o Jerry Gallo, o Jerry Gallo tá morto. Não, mas eu acabei pra dizer pra você, eu falei Jerry Gallo. Ele é muito malandro, cara. O que gera também um outro diálogo que eu gosto muito no filme é aquele do Two Youths. Ah, sim. Cara, essa cena, ele lá falando, Two Youths, aí o juiz, what? What? Aí ele, Two Youths.
to what? Até que ele explica to youth, e aí corta pra ele explicando, que ele vai falar assim, the two defendants, a olhada que ele dá pro juiz é maravilhosa, cara. Isso saiu de uma conversa informal, né, do Joey Pesci. É uma conversa real do Joey Pesci com o diretor, e o diretor transcreveu aquilo ponto por ponto, sabe? Porque o Jonathan Lynn é inglês, né? Ele é britânico. Ele é britânico, isso. Então eu imagino que também tem esse ponto. Mas essa questão do sotaque nova-iorquino funcionou pra caralho, né? É uma piada muito boa, mas a relação depois, ele falando to defendant, olhando pro juiz, meio que pensando, tô aprovado agora, e o juiz olhando com aquela cara mal-humorada pra ele, é muito boa, que é impagável aqui. E o finalzinho dá tudo certo, né? O final é aquele final que acalenta o coração, que tudo dá certo, que funciona super bem, né? O finalzinho de filme oitentista, divertido, e que os dois vão ser inocentados, o Vini consegue ganhar o julgamento, e não tem continuação, né? Esses filmes, normalmente, os caras fazem 1, 2, né? Não, nem precisa. Eles fizeram um roteiro, uma continuação de história, eu acho que foi um livro, alguma coisa assim, que mostrava o Vini em Nova York defendendo outro caso, tal, que ele não tinha conseguido engatar uma carreira muito longa, mas ele ia fazer outro caso, mas um projeto que nunca aconteceu, né? Que não aconteça, por favor, deixa o filme assim. Esse filme, ele é maravilhoso, fechadinho nele mesmo. Bem, acho que é isso, né, galera? Comenta com a gente, ouvinte. Você já assistiu Meu Primo Vini? Conhecia o filme? Comenta o que você achou. Se você reassistiu para escutar esse episódio, comenta o que você acha do filme, se você gosta, não gosta, das melhores cenas, as partes mais engraçadas. E, como todo o bom clube do filme, a gente já deixa aqui no final do episódio uma recomendação para você assistir ou reassistir pra gente discutir no próximo episódio. Agora é a vez do Everton. Everton, que filme que você pensou e selecionou para nós? Bom, vamos lá. O filme que eu pensei é um filme que eu assisti há um tempo já. É um filme chamado One Cut of the Dead, ou como foi traduzido, Plano Sequência dos Mortos. Nossa, que nome legal. É um filme japonês, cara. E eu só posso dizer uma coisa, que ele tem plano de sequência e que ele é de zumbi. Mas, cara, ele é muito... E sendo japonês, ele deve ser estranho. Ele é muito interessante. É um filme muito divertido, muito legal e muito surpreendente. Então, eu espero que vocês não vejam nada sobre ele e só assistam o filme, porque ele é bem surpreendente. Isso que é o que vale a pena nele. Tá em alguma plataforma de streaming ou não? Não, procurem na internet, que é fácil de achar. Então, aqueles que usam a internet desde que isso era mato sabem onde procurar, né? Mas eu acho que tinha no Netflix, né? Eu tô muito louco, mas enfim. Existe essa chance. Eu já escutei falar muito desse filme, já vi esse filme em muitas listas, né? Não só de filmes de zumbis, mas filmes de terror diferentes, assim, coisas pra assistir. Mas eu nunca assisti, nunca vi nada, na verdade, então vai ser bem legal assistir. Vamos assistir. E o próximo clube do filme, então, a gente vai falar de One Cut of the Dead, filme escolhido pelo Everton. É claro, ouvinte, pra você conversar com a gente sobre Meu Primo Vini ou qualquer outro filme, série, anime, alguma coisa que vier na sua cabeça, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e nós temos um grupo no Telegram. Você será muito bem-vindo. Entra lá, tem o link de convite aqui no post do episódio. É claro, pra continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo. Você encontra a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Amazon. Onde você não encontrar a gente, manda um e-mail, conversa com a gente, manda uma mensagem falando onde você não encontrou, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar o podcast lá. E é isso, semana que vem tem episódio novo. Valeu! Falou, galera, até mais. Falou!